Bem-vindos ao Euronews de noite. As mais recentes sondagens para as eleições europeias mostram que não são os grandes partidos que mais vão beneficiar. O Partido Popular Europeu deverá continuar como o maior grupo, mas poderá perder cerca de 40 deputados. Do lado socialista, o cenário não é melhor. Benjamin Netanyahu a caminho do 5º mandato como chefe de um governo israelita posicionado ainda mais à direita. É a primeira foto de um buraco negro possível graças a uma rede mundial de telescópios e confirma mais uma vez a teoria da relatividade de Einstein. Compôs a música de Guerra dos Tronos e é cada vez mais procurado por Hollywood. Ramin Djawadi explica-nos a importância de uma banda sonora. Em dia de cimeira em Bruxelas e mais interrogações sobre o Brexit, a divulgação de uma sondagem para as próximas eleições europeias revela que são os liberais e a direita populista a ganharem terreno. Os dois principais grupos políticos no Parlamento Europeu têm vindo a recuperar terreno nos 2 últimos meses. Ainda assim, deverão sofrer um rombo considerável nas eleições europeias de maio. A conclusão é da Europe Elects. De acordo com a última sondagem, o Partido Popular Europeu deverá perder 37 lugares no hemiciclo. Pior ainda ficam os socialistas, com menos 56 deputados que no escrutínio de 2014. No sentido contrário, seguem os liberais. Caso se confirme a previsível entrada do En Marche e Emmanuel Macron no grupo, deverão ganhar 39 eurodeputados. Também a direita populista deverá ver a sua representação parlamentar substancialmente reforçada, mesmo que o discurso anti-Europa tenha diminuído de tom. Penso que as pessoas têm visto a forma como o governo do Reino Unido tem gerido o Brexit e todas as dificuldades que tem enfrentado. E isso colocou um travão a uma boa parte da retórica anti-europeia. Também a chegada de imigrantes ao velho continente deixou de preocupar os cidadãos europeus. Para Ewan Healy, as linhas mestras do discurso populista têm vindo a ser relegadas para segundo plano na agenda política europeia. A questão da imigração já não é tão levantada como foi em 2015-2016, no auge da crise migratória. Penso que muitos populistas na União Europeia, que se tornaram famosos graças aos desafios causados pelas políticas migratórias na Europa, têm sentido dificuldades para manter o assunto na agenda. Foram obrigados a abordar outras questões porque o sentimento anti-imigração tem vindo a desaparecer. A projeção da Europe Elects tem por base sondagens públicas nos vários países europeus e deixou já o Reino Unido de fora, projetando por isso um hemiciclo de 705 lugares, menos 46 que em 2014. As eleições terão lugar entre os dias 23 e 26 de maio. E, afinal de contas, como é que o Reino Unido vive este escrutínio europeu que se realiza, dependendo do país, de 23 a 26 de maio? O dia 23 de maio não é uma data que muitos cidadãos do Reino Unido terão marcado no calendário como um dia de eleições. Disseram-lhes que Brexit significa Brexit, logo não teriam de participar no escrutínio europeu. Contudo, perante o caos que está a ser a saída do Reino Unido da União Europeia, o governo de Theresa May teve de fazer planos para participar nas eleições. As medidas legais necessárias foram tomadas e os partidos estão a entrar em campanha. Dos 751 assentos do Parlamento Europeu, o Reino Unido ocupa 73, distribuídos pelos seus 4 países de acordo com a representatividade populacional. O sistema eleitoral de representação proporcional da União Europeia favoreceu partidos menores e o Partido pela Independência do Reino Unido, vulgo UKIP, na época liderado por Nigel Farage, venceu a votação em 2014. O Partido Eurocético tem atualmente 24 assentos, mais 4 do que os trabalhistas e mais 5 do que os conservadores. O UKIP continua a ser uma força disruptiva no Parlamento e Nigel Farage, que agora lidera o novo partido Brexit, alertou os eurodeputados. Querem mesmo que o Reino Unido realize as eleições europeias, mande de volta para o Parlamento Europeu um grande número de deputados pró-saída, numa altura em que se luta contra o populismo como veem em todo o continente? Querem mesmo de volta neste lugar?
Bem, aí está. Um escrutínio recente no país de Gales mostrou que trabalhistas e conservadores têm motivos para estarem receosos. Ambos perderam votos para os partidos pró- e anti-Brexit. E isso poderá reproduzir-se nas eleições de maio com um novo grupo independente, europeísta, prometendo a colocação de candidatos. Seja qual for o resultado, não é o que a Grã-Bretanha ou Bruxelas preparam ou querem que conta. Foram feitos planos para redistribuir os assentos do Reino Unido entre os atuais e futuros membros da União Europeia e agora estão a ser planeadas contingências para lidar com a retirada dos eurodeputados britânicos, se e quando o Brexit for finalmente concluído. Só então começará a era pró-britânica do Parlamento Europeu. Em Israel, tudo indica que Benjamin Netanyahu vai formar um quinto governo aliado cada vez mais à direita radical. Alguns analistas declaram que a solução de 2 Estados está definitivamente comprometida. Benjamin Netanyahu está a caminho de um quinto mandato como chefe do governo israelita, ainda que os resultados nas urnas o coloquem praticamente em igualdade com o seu principal rival. As coligações possíveis podem garantir o apoio de 65 dos 120 deputados da Knesset. Coligações que vão fazer-se à direita e o preço a pagar para o processo de paz palestiniano pode ser bastante caro, como referiu o correspondente da NBC, Bill Neely, à Euronews. A questão é o que esses partidos de direita exigem para permanecer no governo. Eles podem exigir coisas como anexar não só os colonatos na Cisjordânia, mas mais da própria Cisjordânia. Por isso, poderemos assistir ainda a mais divisões políticas. Como refere Dalia Scheindlin, especialista em opinião pública e consultora política de Tel Aviv, agora os partidos de direita podem exigir legalizar a anexação desenfreada a que temos vindo a assistir. Vejo uma pressão crescente para estender e formalizar em termos legais as anexações e para que se faça declarações sobre isso. Será feito talvez por partes, mas poderemos ver projetos de lei no Parlamento para anexar colonatos como Maal Adumim ou Área C, que representa 60% da Cisjordânia. Eu não ficaria surpreendida se isto acontecesse no próximo mandato. Já antes da eleição, os palestinianos advertiam que as promessas de Netanyahu eram muito mais do que retórica de campanha. Agora, como diz o principal negociador palestiniano, Saeb Erekat, é um verdito, um status quo confirmado. Acho que há apenas 18 deputados dos 120 da Knesset que apoiam a solução dos 2 Estados de acordo com as fronteiras de 1967. As tensões das últimas semanas entre israelitas e palestinianos e o facto de o processo de paz não ter sido praticamente tema de campanha deixam poucas esperanças na solução internacional de um Estado israelita e um Estado palestiniano. Depois da polémica, a Airbnb decidiu que vai continuar a mostrar anúncios de casas nos colonatos judaicos na Cisjordânia. No entanto, garante que os lucros dessa atividade serão revertidos para assistência humanitária. Afinal, a plataforma de alojamento local Airbnb não vai retirar das listas de ofertas as casas ou quartos particulares localizados em colonatos judaicos na Cisjordânia ocupada. A empresa decidiu reverter a decisão anunciada no ano passado, que gerou polémica e chegou aos tribunais entre acusações de discriminação religiosa. Em comunicado, a Airbnb assegurou, no entanto, que os lucros da atividade na região serão canalizados para organizações sem fins lucrativos dedicadas à ajuda humanitária em diferentes partes do mundo. A mesma política será aplicada em outras zonas marcadas pela tensão, como a Ossétia do Sul ou a Abcásia. A empresa deixou claro que sempre se opôs ao movimento de boicote contra Israel. A plataforma Airbnb conta com mais de 20 mil anfitriões israelitas ativos. O número de execuções por pena de morte baixou 31% em 2018, segundo a Amnistia Internacional. Mas não é uma queda generalizada. Há países onde, pelo contrário, a concretização da pena capital aumentou.
Foram 690 as execuções registadas no mundo no ano de 2018, segundo os dados que a Amnistia Internacional conseguiu recolher. Uma baixa significativa relativamente a 2017, mas que não tem em conta os dados da China, onde esses números são segredo de Estado. As estimativas, no entanto, apontam para milhares de execuções em território chinês. A China, o Irão, a Arábia Saudita, o Vietnã e o Iraque representam 4/5 das execuções mundiais. Apesar da queda a nível global, há países onde as execuções estão a aumentar, como os Estados Unidos, Japão, Singapura, Sudão do Sul e Bielorrússia. Nova Iorque está a viver um dos maiores surtos de sarampo das últimas décadas. Estão registados quase 300 de casos. Em certos pontos da cidade, a vacinação tornou-se obrigatória. Um surto de sarampo na zona de Brooklyn obrigou as autoridades de Nova Iorque a declararem um estado de emergência de saúde pública. A doença atingiu pelo menos 285 pessoas desde setembro, na sua maioria da comunidade judaica ultra-ortodoxa. As autoridades ordenaram a vacinação obrigatória. Isto vai exigir vacinas para as pessoas que vivem na área afetada. O Departamento de Saúde emitirá violações e multas para as pessoas que permanecerem sem estarem vacinadas. Alguns rabinos insurgiram-se contra a vacinação. Segundo o Departamento de Saúde de Nova Iorque, o surto de Brooklyn foi atribuído a uma criança não vacinada que foi infectada numa visita a Israel. Precisamos dos líderes religiosos, dos líderes da comunidade, para convencer essas pessoas de que precisam proteger não apenas os próprios filhos. Eles têm uma responsabilidade para com a comunidade e com a sociedade para ajudar a proteger a comunidade, desenvolvendo esse guarda-chuva, como disse, da imunidade de rebanho. Este é o maior surto de sarampo registado em Nova Iorque desde 1991. Segundo o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças, os Estados Unidos da América registaram 465 casos de sarampo em 19 estados desde o início do ano. Não se vê grande coisa, mas isso não retira o lado histórico da primeira imagem alguma vez feita de um buraco negro. Mais uma vez, os cientistas comprovam que Einstein tinha razão. É a primeira fotografia de um buraco negro e representa um marco histórico para a astrofísica. Uma imagem apresentada esta quarta-feira em Bruxelas, possível graças a uma rede de 8 telescópios espalhados pelo mundo, conduzida pelo projeto Event Horizon Telescope, e que confirma mais uma vez que Albert Einstein estava certo com a sua teoria da relatividade geral. Uma fotografia de algo que um único homem sozinho, sonhou e imaginou há 100 anos. Em 1915, Albert Einstein imaginou esta ideia de que um peso enorme transforma a geometria, de que quando a massa é demasiado pesada, cria-se um buraco misterioso do qual nada pode sair, onde tudo é absorvido. Michael Kramer, do Conselho Europeu de Investigação, disse-o. A história da ciência será dividida entre o tempo antes desta imagem e o tempo que vem depois dela. O buraco negro fotografado encontra-se no centro da galáxia Messier 87, a 55 milhões de anos-luz da Terra. Muitas vezes os filmes ou as séries passam e as músicas ficam. Não é o caso da Guerra dos Tronos, que se tornou na série mais popular do mundo. E se falarmos na famosa música do genérico, falamos em Ramin Djawadi, um compositor cada vez mais solicitado por Hollywood. A vida ao lado dos super-heróis campeões de bilheteira não seria a mesma sem as bandas sonoras que os acompanham. Ramin Djawadi é o responsável por algumas delas. O compositor, de origem irano-alemã, dá cartas em Hollywood, mas foi o famoso inverno a chegar a Westeros que o trouxe para a ribalta. Assisti à série no início, como qualquer espectador faria pela primeira vez, e tive os meus altos e baixos emocionais. Enquanto assistia, pensava, como é que eu vou pintar isto musicalmente? O que é que vou fazer com a minha partitura? Sabia que tinha chegado o meu momento. Djawadi nasceu na Alemanha e estudou música em Berkeley, nos Estados Unidos.
Foi pela mão do conterrâneo e galardoado Hans Zimmer que fez carreira no cinema norte-americano. Hoje tem no repertório mais de 100 bandas sonoras para filmes e séries. A Guerra dos Tronos conquistou-o desde o início. Gosto tanto das personagens que escrevo do coração, com o que sinto naquele momento, e torna-se bastante emocional para mim. Às vezes tenho de me afastar, fazer uma pausa e trabalhar noutra coisa que não seja tão pesada emocionalmente e depois voltar. Acho que será muito difícil para mim dizer adeus a estas músicas e à série. O primeiro episódio da 8ª e última temporada da Guerra dos Tronos tem estreia marcada para este domingo. A partir de abril, o inverno tem finalmente os dias contados. O Euronews Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Até breve.